Caríssimos, bem-vindos. Esse vídeo é uma continuação do vídeo em que eu falei do jeito grego de pensar na geometria, pensar nas curvas. Nesse vídeo eu não vou falar de curvas ainda, eu vou falar de qual foi a contribuição do Descartes ao introduzir a ideia do que a gente chama hoje de geometria analítica. Eu falarei mais das curvas segundo a geometria analítica no próximo vídeo. Olha que curioso. Aquele jeito grego de pensar, ele ficou sendo o jeito de se fazer geometria até o Descartes. O Descartes nasceu em 1596, morreu em 1650. Então, é na virada do século XVI para o XVII. Então, nós estamos bem aqui no Renascimento, né? E o Descartes é considerado um filósofo e um matemático meio fundador do que a gente chama de matemática moderna, da filosofia moderna. O Descartes é conhecido muito pela famosa frase que se usa o tempo inteiro, penso, logo existo, cogito, ergo sum, e que é uma frase fantástica, para dizer, para dar uma evidência da minha existência, eu olho para o fato de que eu penso. Isso me dá consciência da minha existência. Eu não vou me alongar nisso, mas veja bem, pedras existem, mas talvez elas não saibam que elas existem. Por que eu existo, sei que eu existo, e a pedra existe, mas ela não sabe que ela existe? Porque eu penso e ela não. É nessa linha que está essa frase do Descartes, claro que tudo em filosofia admite contestações, reflexões, mas é nessa linha que ele estava pensando. E ele tem um livro muito importante que chama Discurso sobre o Método. E já vai ficar claro por que esse livro é importante e o que tem a ver com o que eu estou falando. Até esse momento, os pontos estavam lá na geometria euclidiana e aquela maneira de fazer geometria usando propriedades das figuras geométricas e os axiomas. O Descartes introduz sistema de coordenadas. Isso que a gente aprende no ensino fundamental e médio, sistema de coordenadas cartesianas. Esse cartesianas é do Descartes. E pontos passam a ter uma representação algébrica. Então, esse ponto aqui, ele passa a ser indicado pelas suas coordenadas. Ele tem uma abscissa, que é o que a gente coloca no eixo do X, esse eixo horizontal, e ele tem uma ordenada que a gente coloca aqui no eixo vertical, que chama ordenadas. Aqui ele é 2, aqui ele é 1. Então esse ponto deixa de ser um ponto abstrato e ele passa a ser o ponto 2, 1. E aí ele vira uma coisa algébrica e eu posso trabalhar com ele. É fundamental, eu confesso para vocês que isso foi uma coisa que me dava muita incerteza quando eu era estudante de ensino fundamental e médio, ao lidar com isso. Eu ficava meio confuso sobre, mas assim, o ponto 2, 1, onde é que está o ponto? Onde é que está o sistema de coordenadas? É isso mesmo. O ponto, ele, se você esquecer do sistema de coordenadas, ele não tem nada a ver com 2, 1. Vou fazer uma temeridade aqui, perder todo o meu trabalho. Pronto. Tirei o sistema de coordenadas. Tem um ponto. Lá é Euclides. Por que 2, 1? Não faz nenhum sentido falar que esse ponto é 2, 1. Se eu pensar nesse ponto solto no plano. Esse ponto só é 2, 1 se eu tiver um sistema de coordenadas em que ele tenha a abscissa 2. Esse sistema de coordenadas tem que ser esse. A partir do instante que eu tenho um sistema de coordenadas, é que esse ponto pode ser chamado de ponto 2, 1. Ele só é 2, 1 nesse sistema de coordenadas. Se eu desenhar essas retas em outro lugar, ele vai ter outra representação. Mas a partir desse instante, aparecem na geometria fórmulas, coisa que não tinha na geometria euclidiana. Na geometria euclidiana, para calcular a distância entre pontos, usava-se o teorema de Pitágoras, usava-se os instrumentos da geometria. Na geometria analítica, a gente passa a ter fórmulas. Então, quando eu olho 2 pontos num sistema de coordenadas,
Imagine aqui um ponto AB, um outro ponto CD, ambos estão referidos nesse sistema de coordenadas, e eu quero calcular a distância entre eles. Aí, olha que interessante, eu uso o Teorema de Pitágoras, que é um fato lá da geometria euclidiana. Está lá na geometria dos gregos, o Teorema de Pitágoras. Então eu tenho aqui, construir esse triângulo retângulo. Isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto. Esse cateto mede d menos c. Então cateto ao quadrado d menos c ao quadrado. Somo com o quadrado do cateto horizontal, que é c menos a ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa, que é a distância d do meu ponto. E agora eu passo a ter uma fórmula. Eu acabei de mostrar para vocês que eu deduzo a fórmula a partir do Teorema de Pitágoras, a fórmula da distância entre dois pontos. Tudo isso só faz sentido no sistema de coordenadas. Mas eu agora tenho uma fórmula para trabalhar. Se eu te dou dois pontos no sistema de coordenadas, dando os numerinhos, né, o 2, 1, e aí eu pego um outro ponto, quero saber a distância, aplico aquela fórmula. E isso tem que efeito na geometria? Ele algebriza a geometria. A geometria fica uma coisa algébrica, em que a gente começa a trabalhar com os problemas de geometria, se afastando dos desenhos e a partir de fórmulas. Tenho vários amigos, eu tenho um grande matemático brasileiro que trabalha com Olimpíadas, com tudo isso, e ele sempre diz nas palestras que ele faz, que ele gosta de resolver problemas de geometria, desses difíceis, com geometria analítica. Porque ele fala, às vezes a gente não consegue enxergar no problema qual é a construção geométrica que tem que fazer, a traça tal reta, procura tal. Ele fala, eu ponho um sistema de coordenadas, equaciono tudo e resolvo tudo. E de fato, é um ferramental enorme para resolver problemas de geometria. Só que muda a maneira de trabalhar. Então, vou mostrar para vocês uma coisa meio simbólica, não é um exemplo assim super importante, mas todos nós conhecemos algumas fórmulas assim. O triângulo equilátero. Qual que é a altura do triângulo equilátero? A gente sabe como é que calcula a altura do triângulo equilátero. Tem lá uma fórmula, L raiz de 3 sobre 2, onde L é o lado do triângulo equilátero. Isso pode ser feito com a geometria euclidiana, usando o Teorema de Pitágoras. Agora, alguém que gosta de fazer geometria analítica, fala assim, triângulo equilátero, então tá, põe um sistema de coordenadas, pega um sistema de coordenadas, pega o vértice 0, 0 e pega o vértice L0 e pega o triângulo equilátero com esses três vértices. Esse segmento aqui mede L, esse segmento aqui mede L. E aí eu uso a fórmula da distância para calcular as coisas. Esse vértice é o 0, 0. Eu coloquei no sistema de coordenadas. Esse vértice é o x igual a L, L e o y igual a 0. E esse aqui? Esse aqui eu não sei, esse aqui é AB. Vou mostrar, calcular quem é o AB. E aí, bom, as distâncias. A distância do AB até o 0, 0, que é A menos 0 ao quadrado mais B menos 0 ao quadrado, tem que ser igual a raiz quadrada, né? Fórmula da distância, tem que ser igual a raiz quadrada da distância do AB ao L0, que aí é A menos L ao quadrado, tanto faz A menos L, L menos A, mais B ao quadrado. Eleva ao quadrado, some as raízes. Desse lado aqui tem A2 mais B2. Desse lado aqui tem A2 menos 2AL mais L2 mais B2. Elevei ao quadrado os parênteses. Simplifico cancelando o A.
cancelo B. Olha como mudou a estratégia. Eu estou fazendo contas, álgebra, equações, fórmulas. Aí eu concluo que o L2 tem que ser igual a 2AL, porque aqui ficou zero, do lado de lá. Cancelo um L. E a primeira coisa que eu descubro é que o A é L sobre 2. O que eu acabei de demonstrar? Que no triângulo equilátero, esse terceiro vértice está exatamente na metade da base. Que se eu pegar esse segmento aqui, é a mediana, porque a abscissa do A é metade do L. Então veja, eu demonstrei um teorema. Eu demonstrei o teorema que no triângulo equilátero a mediana é perpendicular à base, porque esse segmento que mede a abscissa do A é perpendicular e ele cai no ponto médio. Então, eu acabei de demonstrar que no triângulo equilátero a mediatriz coincide com a altura, sem usar as propriedades do Euclides, fazendo contas com fórmulas. Então, a conquista do Descartes é que eu manipulo. E se eu quiser saber a altura do triângulo equilátero agora, eu tenho que calcular o B. O B é exatamente a ordenada, é a altura. E aí eu faço uma coisa muito parecida com isso que eu acabei de fazer. E agora eu vou calcular a altura do triângulo equilátero. Que no fundo é esse B aqui. O B é a ordenada desse ponto e a altura do triângulo equilátero. E como é que eu faço isso? De novo com as fórmulas que eu tenho. Eu vou impor que essa distância aqui é igual a L, que é o triângulo equilátero, né? Só que a distância daqui, lembra-se que esse A é L sobre 2. Então, diferença nas abscissas, né, na fórmula. L sobre 2 menos L é L sobre 2 ao quadrado. Mais distância, diferença nas ordenadas, B e 0. B quadrado é igual, raiz quadrada disso, é igual a L. Aí eleva ao quadrado, L2 sobe a raiz, depois L2 sobre 4, mais B quadrado igual a L2, B quadrado passa isso para cá, dá L3, L2 sobre 4, e o B é L raiz de 3 sobre 2, como a gente sabe que é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Só que o jeito de obter isso foi um outro jeito. Eu não preciso ficar pensando na figura geométrica. Eu coloquei o sistema de coordenadas, calculei os pontos e apliquei fórmulas. Então, esse exemplo é um exemplo super simples, não é que fazer do jeito euclidiano é feio, é ruim, ou é mais difícil, ou é mais demorado. Eu só fiz esse exemplo para mostrar que tem um outro jeito de pensar. Eu coloco a figura num sistema de coordenadas, coloco a figura de maneira genérica, e eu demonstrei vários teoreminhas de geometria, fazendo essa continha com a fórmula da distância. E este é o jeito que o sistema de coordenadas do Descartes permitiu que a gente trabalhe. Isso é a geometria analítica. E com isso a gente pode fazer muitas coisas de uma maneira mais simples para resolver problemas de geometria. Próximo vídeo eu vou mostrar como é que essas ideias são usadas para estudar curvas. Aqui é então um jeito Descartes de estudar curvas do plano, e aí a perspectiva é usar fórmulas e equações. Legal?